Olá pessoal, bem-vindo ao canal Matemática na Sala de Aula. Eu sou o professor Maurício e hoje nós vamos começar a falar sobre sequências numéricas, PA, PG. Então, iniciando aqui, sequências. O que seria uma sequência, né? São conjuntos de números ou figuras ordenados que seguem uma certa lógica. Então, eles têm que estar numa ordem, né? E essa sequência tem uma lógica. Essa sequência pode ser números, como pode ser figuras ou letras, né? E existe uma lógica na formação deles, ou seja, se eu descubro essa lógica, eu consigo descobrir quem são os próximos elementos da minha sequência de números, ou de letras, ou de figuras. O que seria então para nós descobrir, né, essa sequência, como é que funciona, né, essa lógica? Para nós essa lógica chama-se padrão, é um padrão que se repete. Padrão é tudo aquilo que se repete sistematicamente, né? Então nós temos aqui os padrões das sequências, que são quando encontramos um padrão, ou seja, uma lógica que se repete sistematicamente. Podemos descobrir assim qualquer termo da minha sequência. Quando a gente descobre essa lógica, a gente descobre qualquer termo. Vamos pegar, por exemplo, assim, se eu falar, olha, observe os números 2, 4, 6, 8. Fala para mim qual seria o próximo. Você logo vai imaginar 2, 4, 6 e 8 são números pares e estão na sequência. Então o próximo deve ser o próximo par, que é o 10. Perfeito, então o meu padrão são números pares. Então eu vou usar isso como padrão. E como é que ele se manifesta? O que os números pares fazem? Eu pego um número par para descobrir o próximo e eu somo 2. Então se eu tenho o número 2, eu somo 2, 4. Se eu tenho o número 4, somo 2, 6. Então meu padrão é 2, que ele vai sendo somado e se repetindo. Só que não tem só esse tipo de padrão, né? Nós temos padrão também de sequência de repetição. Então nós vamos ver aqui alguns exemplos que vai ajudar bastante na resolução de alguns exercícios. Porque você descobrir qual é o próximo, quando você descobre o padrão, não é tão complicado. Agora você descobrir qual é o elemento, né? Ou no caso da matemática a gente chama de termo, qual é o elemento que vai estar ocupando a posição número 158 lá na frente. Você só tem 3 ou 4, 5 números e você quer saber qual será a posição 158, ou seja, quando você chegar na 158ª posição daquela sequência, que número será que vai estar ali, olhando a sua lógica? É muito complicado. Você não pode pensar simplesmente em ficar escrevendo todos os 158 algarismos, né, no caso, ou desenhando as 158 figuras até chegar na que você quer. Então existe uma técnica. Olha como ela é simples, essa técnica. Primeiro passo, eu vou olhar minha sequência que foi dada, aqui, ó, qual é o 120º termo da sequência. 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5. O que está acontecendo? O 2, o 3 e o 5 se repete sistematicamente. Então, cada trecho desse com 2, 3 e 5 é um padrão. Então, o meu padrão aqui é 2, 3 e 5, 2, 3 e 5. Por que isso? É ele que vai se repetir. Então eu sei que aqui na frente eu vou ter 2, 3, 5, 2, 3, 5. Ótimo. Eu tenho aqui 9 elementos ao todo que foi dado e o meu padrão tem 3 elementos. Eu quero quem estará na posição número 120. Eu não vou escrever aqui esse padrão repetindo ele até chegar na posição 120. Aqui eu tenho a primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Eu não vou ficar marcando até 120. Qual é a técnica que a gente vai usar? Eu sei que cada grupinho de 3 algarismos, 2, 3, 5, representa um padrão. Então basta eu tentar descobrir que posição do meu padrão eu vou ter quando chegar na posição 120. Então eu tenho que descobrir, na verdade, quantos padrões cabem dentro de 120. E como é que eu descubro isso? Fazendo uma divisão. Então vamos lá. Pega a quantidade de posições que eu quero descobrir
e dividir ela pela quantidade de elementos do padrão. O meu padrão tem 3 elementos, eu vou dividir por 3. Então vai ficar 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada, né? Abaixo 0. 0 dá para dividir por 3, dá quanto? Dá 0. 0 vezes 3, 0. Para 0, nada. Não tem mais ninguém para baixar. Acabou aqui. 40. Então eu tenho exatamente 40 posições, 40 padrões dentro das 120 posições. Significa o quê? Que o meu 120º termo dessa sequência, ele tem um padrão inteiro. Então ele é o último número da minha sequência. Então eu pego o último padrão, eu vou ter aqui posição 118, 119, 120. Então, quando o resto for 0, o elemento que estará na posição que eu quero é o elemento 5. Então, aqui eu posso colocar aqui como resposta será o número 5, né? Número 5. O elemento de número 5 será o elemento que estará na posição 120. Vamos fazer um outro exemplo aqui do lado. Vamos supor, ó, já acabou o exercício, agora vamos só supor. Vamos supor que eu quisesse o 121. Está na posição 121ª posição. Então, o que eu vou ter aqui? 121 dividido por 3. Vai dar 4, dá 12... sobra 1. Aí é o detalhe, ó. Abaixei 1. Dá para dividir? Não. Então eu ponho um 0 aqui, porque não deu para dividir. Só que eu não continuo a conta, eu paro aqui, porque o que me interessa é o 0. Aqui deu 0, é o último número. Aqui o resto deu 1. Significa o quê? Que eu tenho 40 padrões dentro da sequência e sobra 1. Quem é esse 1 que sobra? É o início do próximo padrão, que é o 2. Então a resposta aqui é o número 2. Que é aqui para nós, ó, primeira posição. Primeira posição. Então ele está na primeira posição. Tranquilo isso aqui, né? Não é difícil. Então significa, professor, que se a hora que eu fizer quiser uma posição aqui, eu dividir por 3, e aqui der resto 2, é porque é o segundo elemento? Exatamente. E se der resto 3? Não pode, porque resto 3 dá para dividir por 3. Então, quando der resto 1 é a primeira posição, 2 é a segunda posição, 3 nesse nosso caso não existe, então já vai dar 0, é a última posição. Então sempre, resto 0 vai ser a última posição. As demais vai depender do resto. Se eu tiver um padrão aqui com 5 elementos, então eu posso ter resto 1, resto 2, resto 3, resto 4, mas o último resto sempre vai ser 0, que é a quinta posição. Então, bem tranquilo. E se for figura, professor? A mesma coisa, olha que interessante. Qual é a figura que está na 122ª posição da sequência? Olha a minha sequência: bolinha, triângulo, quadradinho, sinalzinho de cruz. Bolinha, triângulo, quadradinho, sinalzinho de cruz. Bolinha, triângulo, então eu já sei que aqui na frente deve ser quadradinho e cruz. E vai seguir para frente. Mas ele não quer saber quem são os próximos aqui. Ele quer saber quem está na 122ª posição. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, identificar o meu padrão. Eu vi que o meu padrão, ó, começa na bolinha, termina na cruz. Eu tenho 4 elementos. Então aqui eu tenho 4 elementos. 4 elementos. Então o que eu vou fazer? Pegar o meu número e dividir por 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Abaixo ao 2. 2 dá para dividir por 4? Não. Então vem um 0 aqui. E aqui o resto é 2. Se o meu resto é 2, professor, não pode continuar. Não queremos conta com vírgula. Queremos saber
quantidade certinha de padrões cabem aqui dentro. Certinho, cabem 30, mas sobram 2. Quem são esses 2? A segunda posição, 1, 2. Então a minha resposta aqui é qual é a figura que ocupa a 122ª? É a figura do triângulo, é a segunda posição. Segunda posição. Segunda posição. Olha que facinho. Tranquilo isso? E se eu tivesse um número bem maior? Eu quero saber 3.483. E 3.483. Nessa posição, o que eu vou fazer? Pegar o 3.483 e dividir por 4, que é a quantidade de elementos que tem a minha sequência de figuras. 34 por 4, 9 vai dar 36, é muito, 8. 8 vezes 4, 32. 32 menos 34, 2. Abaixo 8. 28 por 4 vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Para 28, nada. Abaixa o 3. 3 dividido por 4, não dá. Então ganho um 0 aqui e o meu resto é 3. Quem é que está na terceira posição? Minha resposta, 2, 3 ao quadrado. Pronto, o elemento quadrado estará nessa posição. Tranquilo, né, gente? Então o elemento quadrado estará nessa posição aqui. Então, pessoal, na próxima aula a gente continua a parte de sequência.